Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu Eustáquio André Patunas, e este é o Vida Inteligente. Aquele fraterno abraço para todos que nos acompanham. E hoje nós estamos iniciando o mês de setembro, né? E sempre a gente faz aquele apelo lá, porque muita gente tem perguntado para mim, e escreve, tudo isso aqui, escreve na comunidade, puxa, vocês conversam aí, muito pouco tempo, por que vocês não aumentam para 1h30? Nossa, eu gostaria de ter 1h30, eu gostaria de ter 2, gostaria de ter 2h30 nisso aqui, porque é o maior prazer que eu tenho em fazer isso, vocês sabem. Eu e o meu irmão aqui, o Jorge Antônio Ouro, que está aqui hoje conosco. Mas isso aqui tem custos. E na hora que a gente apela para que as pessoas contribuam, para que o próprio anseio dela se realize, ninguém contribui. É só aquele curtir. Então, infelizmente, eu tenho que falar isso aqui. Mas, como nós estamos 9 anos, pelo menos a nossa horinha está garantida aqui. E hoje eu trago também, para deixar vocês felizes, né, porque eu conjugo o verbo dar, eu trouxe aqui o meu segundo livro, que eu achei o Memórias de um Kumara, né? Que até publiquei, que eu tenho alguns exemplares e disponibilizei para venda. E esse livro aqui eu trouxe especialmente hoje para sortear, através de uma pergunta, só para pessoas que moram fora de Floripa. Floripa não adianta telefonar que não vai ganhar. A pergunta é: que cidade nasceu o Jorge Antônio Ouro? Curiosamente, você viu? Era coisa aqui de lá de fora. Eu já vim com aquilo premeditado. Esta que é a pergunta. 3222-1137. 48-3222-1137. O primeiro que telefonar dizendo acertando qual é a cidade que o Jorge Antônio Ouro nasceu, levo Memórias de um Kumara. E são raros livros, hein? Já tirei de venda e tá aí. Mas eu tenho uma pergunta antes de começar, mas para que perguntar isso, né? Para que perguntar isso? O livro é meu, eu sorteio aqui. Eu faço a pergunta que eu quiser. Ué. Então tá aí, eu sou o autor aí. Então tá bom, nós temos visita hoje aqui, né? Nós estamos com dois paulistas. Que se pergunte, né? É isso aí, temos visita aqui, já postei para vocês no Facebook, pode acessar o meu perfil, vocês vão ver a turma aqui. E é sempre um prazer aqui, eu estou morrendo de calor, o Jorge aqui do meu lado de frio. Não deixa eu aumentar a temperatura, então a gente vai começar nessa diversão aqui, né? Então tá aí, Jorge, como é que você está? Na hora de perguntar qual cidade eu nasci, uma coisa assim, não dá nem para ficar com irrelevante a pergunta. Então, acho que eu vou ficar com o livro, né? Ninguém sabe. Não, se fosse assim, onde é que nasceu o professor, alguma coisa assim, aí todo mundo sabe comigo, para quê, né? Então, eu vou procurar saber, eles sabem tanto de você aí, pô. Não, ninguém sabe nada de mim. Sabe sim, não, agora vai saber mais ainda. Não, tá onde bom. Você nasceu, tá? Ora. Então, pode dar os seus cumprimentos então, né? Me deixa envergonhada com o negócio. adoro deixar você envergonhada. Então tá aí. E aí, tudo bom? Sempre tá tudo bom. Vocês pensam que eu gosto dele, brinco, né? Mas 15 dias... Hoje faz 15 dias que a gente se viu. Isso é bacana. Esse aqui é exemplo de fraternidade, né? Há 15 dias que o meu irmão está aqui, eu quero falar com ele e não consigo. Quem sabe o dia que ele passar ou passar para o outro lado, nós começamos a mais fácil a comunicação, né? Que é via não sei o quê, e aí fica mais fácil. Vocês viram que hoje o horário do PROCON se estendeu um pouquinho, né? A reclamação então eu vou lá, não sei qual é o número lá, eu vou reclamar contra você. Eu tinha que a gente ia conversar semana passada, que eu ia te visitar, só que não deu, né? Mas aí semana que vem daí eu vou. Deixa assim que é melhor. Tá. Eu preciso me acalmar. Fora isso, tá tudo bem? Fora os canos que você me deu, beleza? Sim, fora os canos que eu te dou, tá tudo certo. Tem algum recado para dar para... Não, só um prazer estar aqui, né? Muito divertido, estar aqui é muito bom. E outra coisa aqui, nós estamos aproveitando aqui em público, agora falando sério, nós estamos falando sério, a gente fala sério brincando. Sim. Muita gente formula perguntas para a gente via Eustáquio André Patunas, né? Porque tem o programa, a comunidade, tudo, e a maioria das perguntas são direcionadas para o Jorge, né? Eu, infelizmente ou felizmente, não sei responder o que vocês me perguntam. E aí eu repasso para o Jorge. Agora o Jorge tem N atividades também, vocês imaginam então, uma comunidade, quando eu saí de casa hoje, do escritório, faltavam 9 pessoas para completar 10 mil na comunidade Vida Inteligente. Parabéns, então vocês imaginam um monte de gente aqui formulando perguntas, com todo o direito que as pessoas têm, querem esclarecimento. Aí eu passo para o Jorge. Agora o Jorge é uma pessoa também que tem as suas atividades, tem uma série, não vive na internet. Então vocês tenham paciência, né? A gente até está conversando... Antes de começar. Às vezes, assim, não dá tempo. Então tem 4.000 e poucas
mensagens e e-mail e perguntas para responder, daí não tem como, né? Mas aí também, às vezes, não dá, eu falei para você, né? Eu gosto de ficar sozinho assim, e às vezes eu nem gosto de conversar. Então, assim, nesses 9 anos, a pessoa com que eu tenho tido mais trato, tirando as pessoas da minha família direta, né? É você, então, e a gente conversa uma vez cada 15 dias. Então, às vezes e você reclama que eu não atendo telefone, né? Mas daí eu tiro o telefone fixo da parede, eu não atendo o celular, não vejo e-mail, eu não gosto, né? Então, acostumei a ficar mais... A nova versão do ermitão de Muquem aqui, Não, às vezes viver numa caverna ali, bater tempo tambor. Naquele endereço lá que você vai lá na Rio Branco, né? Ali eu trabalhei quase, sei lá, 6 anos sozinho, sem conversar com ninguém, porque é uma coisa que é Eu sei como é que é, porque eu adoro ficar também no meu cafofo lá. Mas eu sei que tem que responder, daí assim, eu sempre digo assim, não é falta de respeito não responder as perguntas, é que da minha parte... não falta tempo, É questão de tempo e oportunidade, às vezes vem umas perguntas que... É melhor não responder porque a própria dúvida que gerou aquela pergunta tem em si mais resposta do que eu possa dar, então eu prefiro nem responder. E eu também não digo assim, não vou responder porque já está na própria pergunta, eu não respondo. A pessoa tem que lidar com a compreensão que originou a própria pergunta e principalmente com a paciência, né? De início, quando a gente não respondia, para você também, né? Aí vinha outros e-mails da própria pessoa, assim, desacatando, falando que daí isso, aquilo, daí assim, não é, isso é natural. Não é questão, faz parte. Fora isso, está tudo bem. Aquele anseio de saber, né? E aqui, todos esses anos aqui, a gente tem feito... Claro, nós todos buscamos respostas, né? É muito mais cômodo a gente buscar a resposta através de alguém do que a gente buscar por nós próprios, né? Então eu entendo bem como é que fica esse anseio, mas muitas vezes nessa ausência de resposta, nessa revolta porque eu não respondi, o outro não respondeu, aí a gente acaba tendo as próprias respostas. É um aprendizado melhor ainda. Exatamente, né? É isso que acontece. E também dentro do que a gente se propondo a fazer nesse tempo inteiro, né? Não dá respostas às pessoas. O que a gente faz aqui é criar as indagações, as respostas cada um vai achar, porque cada um tem seu próprio caminho. A gente sempre né? faz, então, né? A gente sempre fala isso. Então, nós não somos... Obrigado. Então, nós não somos instrutores, nem mestres, nem iniciados, nem adeptos, não somos nada. O que a gente faz é trocar ideia, e se essa ideia parece simpática a quem ouve, então vai procurar o caminho para se iniciar, para obter o conhecimento, né? E a gente está conversando ali, especificamente do caso da eubiose, que é a escola da qual eu faço parte. Então eu considero que ela tem 3 níveis, né? Ela é uma escola filosófica, ela é uma escola de iniciação e uma escola de mistérios, né? Às vezes a iniciação e os mistérios não são para todas as pessoas, não que seja fechado ou vedado a entrada, qualquer pessoa pode fazer parte da escola. Mas às vezes não sabe, não é a hora certa ainda, a pessoa não está madura para isso, por conta própria, né? Ou não é empático a ela ainda essa ideia. Então, como não quer seguir o caminho da iniciação dos mistérios, aceita ou conversa, troca ideia no nível da escola filosófica, que já é o suficiente para dar diretivas ou para construir uma nova visão de mundo, que é o que a gente tem se empenhado aqui. 9 anos tentando conversar questões filosóficas, para permitir que as pessoas desenvolvam uma nova visão de mundo. Se a gente conseguir, está mais do que suficiente. Né? Então tá bom. E tem conseguido aí, porque como eu sou centralizador das perguntas e dos depoimentos ali, realmente é uma coisa muito, muito bacana, mas não por mim aqui, por estar dirigindo o programa, mas pelo encontro das próprias pessoas daquilo que elas anseiam. Puxa, encontrei todas aquelas minhas respostas naquele programa fulano, tal. Então isso é gratificante, quer dizer, tem feito bem para as pessoas. Né? Eu estava vendo essa semana o volume de coisas que você publicou, né? E eu estava admirado, assim, o cara é um monstro. Eu disse para mim, o grego é um monstro, né? Porque assim, ficar ali e publicar aquele negócio, ver em função daquele negócio assim... E sabe que eu trabalho com tecnologia da informação desde 1976, né? Então, assim, a vida inteira eu passei nesse negócio. Mas não tem essa... Eu tive que fazer isso aí, aproveitando também. Nós temos tempo, não se preocupem aqui. Porque está terminando o Orkut, né? Como vocês sabem. Dia 30 de setembro acaba o Orkut. Tem muita coisa boa, eu tinha comunidades lá, tenho comunidades no Orkut. E temos mais no Facebook. Então, eu achei uma judiação deixar todo aquele material... que vai ser perdido, porque diz que quem não retirar, acabou. Então eu
intuir de pegar todo aquele material, criar uma nova comunidade no Face e transferir todo aquele material. Não é fácil, porque você não pode colar um texto inteiro, porque não permitem que você teste. Então é pedaço por pedaço e vai... Nossa, foi um trabalho maravilhoso, mas gratificante. Está tudo lá, não se perdeu absolutamente nada. Está preservado, pelo menos temporariamente. Perfeitamente, está preservado até o Facebook sair do ar também, né? Depois a gente vai fazer outro... sabe que tudo isso é modismo, né? Já está num declínio, né? Exatamente, já começou, já estava em 1 bilhão e pouco de pessoas, né? Então, tá bom. O que fica é o hábito e as relações que se estabeleceram, né? O meio onde isso acontece, ele vai mudando, né? Então. Até chegar a um ponto em que esse estabelecimento de relações, ele prescinda do meio físico, então você consegue se conectar com todos de outras da formas, maneira com adequada. Tecnologia que virá. Bom, logo, sem tecnologia inclusive, mas logo vai ser assim. Então o aquecimento foi bom hoje, 15 minutos, até que não foi, até que foi rápido hoje, né? Bastante conversa tem aquecimento que tem 35, 40 minutos. Sim. Agora, se lavamos a roupa, ativamos o Procon, tudo aqui, né? Eu dei as broncas, botei para fora tudo que Não, eu não falo nada, você tem razão. Então, e agora eu vou ser sincero também, eu disse lá fora e vou repetir aqui. Eu não faço a mínima ideia onde é que nós paramos no programa passado. Eu sim. Você sim? Então, sim. Pô, maravilha. Então, toca em frente. Quer dizer, eu não vi, né? Mas eu sei o que a gente falou sobre a questão da depressão e onde precisa ser entrelaçado. Até eu pensei daí nessa semana, na segunda-feira de tarde, eu peguei e pensei sobre essa questão do que a gente ia conversar. E qual caminho seguir no que conversar, né? Se a gente ia para o caminho assim, vamos falar sobre... O Sidney, deixa eu cair uma... É um lenço. Então, se a gente vai seguir assim e dar mais informações sobre a questão oculta das glândulas, das substâncias, do que acontece. Agora eu lembrei. Puxa. Ou se até a gente falou da questão as pessoas assistirem os programas das glândulas endócrinas, né? E tem tudo a ver. Ou se a gente ia ver sobre a questão somática ou filosófica, aí acho que deu para chegar num consenso assim, do que eu gostaria de falar, né? Que é manter a linha do que a gente tem feito nesse tempo todo, que é falar uma coisa que seja útil e assimilável para quem está ouvindo, e se a pessoa quiser mais informação, ela mesmo procura o seu caminho. Acho que é a melhor coisa para a gente. Hoje, inclusive, é interessante, você está falando, já puxei uma notícia que eu ia publicar no Face e acabei não publicando. Ia publicar, ficou só o dedinho, eu falei, não vou publicar. É a questão do suicídio, que fez-se um levantamento no mundo inteiro, que o índice está muito grande disso aqui, mas que não, jovens. Isso, não divulgam, e principalmente no Brasil, que existem leis no Brasil, que eu sei que existem leis, aqui em Floripa também, né, que é proibido divulgar o número de coisas. Então, está dentro desse nosso assunto, o que leva as pessoas a fazerem isso? Só daí fazer um parêntese, um adiantado necessário, né, assim, de todas as opções que se possa tomar na vida, vírgula, as erradas. Então, de todas as opções erradas que se possa tomar na vida, essa com certeza é a pior. Essa com certeza é a pior. Mas a gente não... Todos os aspectos, oculto, não oculto, visível, invisível, a decorrência na sequência da existência da criatura. Então, assim, é uma lástima a existência. Mas essas pessoas que fizeram isso devem ter pensado a mesma coisa do que você está dizendo, que eu falei também aqui, antes de chegar àquele extremo, né? Porque acho que é um ato de coragem incrível você tirar a sua própria vida. Ou de desespero, né? Ou de falta de coragem, a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Agora, estou vendo assim, do ponto de vista de existência, não existe nada pior que isso. Isso é uma realidade. Dizem, pelo menos todas as doutrinas dizem que é terrível. Sim, é bem isso mesmo. Bom. Né? Então vai. Então, assim, primeiro vamos conversar, para dar sequência nessa questão da depressão, das depressões da alma, né? Sobre Por que você deu plural? Depressões. Porque são... É uma coisa sazonal? Como é que é isso? Sim, e também daí a depressão em si, o buraco onde a pessoa se mete, ela não é um buraco, ela é o somatório de vários buracos que daí vão trocar um tipo de densidade via como se fosse de vaso comunicante. Tanto é assim, quanto mais antiga é a razão,
mais ela precisa se entrelaçar com outras razões para continuar existindo, e mais forte é o buraco. Quanto mais espraiado, quanto mais espargido é a ação daquilo que te deixa triste, maior é o buraco que é cavado. Então são vários nós, não é uma só. O que aparece é uma só, porque você fala assim, eu estou deprimido. A pessoa usa, é como se fosse, eu tenho uma síndrome de quê? De medo disso, disso, daquilo. Então a depressão, ela é sempre um conjunto de coisas. Porque a pessoa, assim, então eu não gosto de ter bicho, né? Mas aí, outro dia alguém foi lá em casa e daí deu de presente um cactus, um negócio desse tamanhozinho assim, que não era para mim, mas daí eu resolvi adotar a planta, né? E aí estava cuidando dela. E aí, então era um negócio pequenininho, ficou grande assim. Eu fui daí colocar lá na sacada para pegar um sol, e cuido mesmo assim, quando vou tomar água, São Lourenço com gás eu dou um pouco para a planta, troco uma ideia com elas, coisas assim. Então o meu bicho de estimação é um cactus. E aí fui colocar o cara na sacada para pegar um sol, e tinha muito vento, e tinha um pano, daí bateu na criatura, cortou na metade. Putz, grilo. Acabou. Não, Porque ele nasce de novo, né? Não, aí eu plantei num outro lugar que tinha lá, e aí então agora eu vou ter 2 para criar, porque ficou um cortado e um nascendo. Mas aí, então, por assim, porque eu estou contando, ninguém entra em depressão por uma razão e na hora que a razão acontece. Então, tipo assim... Sempre tem outros N fatores que vão sendo somados, é isso? Isso, e também, quanto mais eu vou, quando eu falo assim, ruminar, quanto mais eu vou pensar a respeito daquela ideia ou daquele fato, mais ele vai se consolidar e se espargir. Então, por assim, o meu cacto sofreu um acidente, foi partido no meio, né? Aí não existe como assim, eu fico olhando meu cactus quebrado, e aí eu sento ali e digo assim, nossa, meu mundo acabou agora. O alimentar aquilo é que vai fazer com que daí tome um corpo, tome uma densidade, aquilo que eu já vou conversar, e aí isso então vai fazer com que se desencadeia uma série de ações na alma, no astral de cada um, que vai tender a ter repercussões no vital, vai tender a ter repercussão no físico, diminuir a quantidade de neurotransmissores, coisa assim, aí a pessoa então entra em um estado, que é um estado de apatia orgânica, que é a depressão. Como é que se explica? Porque lembra da semana passada que eu falei que muita gente ficou preocupada que a gente ia abordar um assunto que é só de médico. Sim, e essas coisas. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois eu começo a falar sobre o medo, que é o que eu ia começar a falar de início. O que leva iniciaticamente, ocultamente, ou sei lá como é que a gente vai definir, quando as pessoas elas vão chegando nesse estado que vai se somando a coisas e acaba ficando naquela questão de impotência de reagir. O que acontece que toda pessoa depressiva, que sofre dessa doença chamada depressão, por que ela é incapaz de reagir? O que acontece atomicamente, energeticamente, filosoficamente, iniciaticamente, tudo quanto é mente, para as pessoas realmente não conseguirem sair por si próprias e precisar realmente de ajuda médica? Uhum. Tá. Então, vamos falar sobre o medo, daí nós respondemos isso daqui. O que acontece organicamente, né? Exato. Então, assim, todo mundo já viu esses filmes sobre os animais na floresta, né? Daí, então, a zebra está bebendo água e ela vê um leão ou vê ela fica jacaré, toda preocupada, olhando para os lados. Já fica atenta, né? É instintivo aquilo, né? Exatamente. Aí surge uma situação de perigo, ela corre loucamente, né? Que assim, aí o medo é uma inteligência instintiva, né, no animal. Então ele dispara a adrenalina, ele muda a complexão orgânica, e aí então o simpático e parasimpático entram em embate para pegar e deixar em situação de sobrevivência, e ela foge. Acabou de fugir, ela para e pasta normalmente. Então, no reino animal, o estresse e o medo e o alarme ou o alerta, ele é usado como forma de sobrevivência. Então, assim, está normal, alto estresse, sobreviveu, continua normal. Está normal, alto estresse, não sobreviveu, acabou, morreu, faz parte, né? E o ser humano, ele tem em si a complexão, ele herdou do mineral, do vegetal e do animal a complexão através do sanguíneo,
e é o único ser que daí consegue artificialmente criar a condição de estresse, a condição de medo, perpetuar a condição de medo, inclusive transformar o medo em lazer, né? E quando não em lazer, em argumento para que sofra. Então eu vi um post lá não sei se no e-mail, no Facebook, de alguém preocupado porque o mar ia subir, e então mostrou a nova configuração dos continentes, sim, quando o mar subia, essa coisa assim e tal, e que vários sensitivos, não sei, médiuns, profetas, esse povo assim, viram, então tal, e aí então eu vi aquilo, e aí fui ler os comentários, que é o que eu gosto de ler, o que me apraz é ler os comentários das pessoas, aquilo, para ver o que anda na cabeça das pessoas. E aí era assim, de chamar de Deus ao anjo da guarda, era tudo ali embaixo, né? Então já incutindo um medo, né, em cima de alguma coisa que a pessoa nem sabe se vai acontecer assim, e aquilo é real, né? Não é daquela forma, e os continentes realmente subiram e desceram, mas ao longo aí de milhões de anos, e vai chegar um tempo em que o planeta vai ter um continente só e 2 mares, mas isso aí é quando for já a raça alada. Então, já foi assim, né? Tudo isso aí. Sabe? Então a pessoa, o ser humano, ele sente quase uma satisfação em sentir medo. Ou por assim, você vai pagar para andar na montanha-russa, ou você vai pagar para assistir um filme de terror, esse tipo de situação. Então o medo, que devia ser uma situação vinculada ao estresse para sobreviver, ele passa a ser uma coisa com a qual a pessoa se acostuma a conviver naquela fronteira, né, do prazer em sentir medo. Esse prazer em sentir medo, isso tem que se questionar assim, o porquê que alguém vai sentir satisfação em andar em uma montanha-russa, onde daí toda a questão orgânica é alterada, ele sente um medo muito grande, ou vai assistir um filme de terror e vai se apavorar e vai fechar os olhos. Qual é que é assim, o equilíbrio? Qual é que é a química que faz com que daí esse desejo de sentir medo seja mais forte do que a repulsa natural a sentir medo, porque o medo é uma questão de sobrevivência? Aí vem um artifício ligado a uma parte ligada à tua pergunta. É que as mágoas antigas, todas elas, os medos antigos... Antigos daqui ou de tudo? Antigos dessa existência. Dessa existência, tá. Não é das tendências que todo mundo não como vem, tendência negativa, okay, que daí a tendência, para ela se alimentar, ela precisa chegar no limiar do acontecimento, né? Então, as dores, as mágoas, as incompreensões que a pessoa experienciou, né, desde pequena, quanto mais antiga a mágoa, quanto mais antigo o medo, quanto mais antigo aquilo que ela guarda, mais cristalizado ele é, menor é a quantidade de energia que ele precisa para sobreviver, mas mais densa é essa menor quantidade de energia. Então, ele precisa de menos energia. A mágoa, quanto mais antiga, ela precisa de menos energia para ficar viva, mas energia densa. Então, para alimentar uma mágoa antiga, obrigatoriamente você tem que odiar ou sentir medo. Como odiar alguma coisa não é tão comum, a menos que você passe a odiar o dia porque o sol não nasceu, a odiar o trânsito porque tem fila, a odiar a padaria porque tem fila, então você se acostuma a odiar, né? Então o paralelo é você ir sentir medo, porque daí no medo tem um prazer de sentir medo, e essa diretiva de, não, eu vou me deslocar para o cinema e vou sentar para sentir medo, é porque isso que é sentido na hora que o filme está andando, aquele pavor, aquela remexer, né, no astral mais denso, ele é o que alimenta as mágoas antigas, ele é o que alimenta as dores, as angústias, sempre é. Esse conjunto, né, de coisas antigas, respondendo novamente uma outra parte da resposta que você quer, que vai sendo armazenada, cada um em seu canto, né, dentro do teu ovo áureo, dentro da tua alma, dentro do teu corpo astral, da maneira como você queira analisar. Cada um desses que ficaram armazenados, fica guardado, e ele vai ficando cristalizado e denso, ele em si causa uma analogia que se pode fazer, ele causa uma pequena depressão. E por que, respondendo a outra parte da tua pergunta, por que a pessoa que daí, quando ela está num momento desse, né, assim, em uma depressão pequena ou em um conjunto de depressões, por que é tão difícil sair? Isso aí. É porque assim,
os degraus que levam a uma depressão, que assim, aquilo que eu falei do cacto, não é de imediato. Todos os dias eu vou ficar remoendo aquilo, né? Assim, puxa, o meu cacto, como é que era bom, porque eu repartia água com ele, eu ia para a sacada e levava o cara junto comigo, eu falava, ele não falava. Então, eu começo a reprisar o que era a minha rotina de conversa com aquela planta, né? E aquilo, a falta daquilo vai fazendo com que então, eu crie densidade. Então, essas densidades, né? Elas vão ficando mais cristalizadas, e na medida que ela vai ficando mais cristalizada e que eu a vitalizo, eu tenho que cada vez mais descer um pouco para conseguir vitalizá-la. Então, a escada que leva à depressão, ela é formada por inúmeros degraus, né? E eu desço sozinho, secretamente, eu desço sozinho. E para subir, só pode ser sozinho também, só por minha conta. Isso que eu ia te perguntar, mas e a impotência? Não, então, e por que daí é difícil você pegar e fazer o caminho de volta? É porque quando você foca a tua consciência em uma depressão da tua alma, ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Porque todos nós temos skandhas e nidanas, tendências positivas e negativas. Cada um de nós tem a coisa oculta da sua própria vida que só a gente sabe. Então ninguém é 100%. Então sempre tem uma coisa para resolver. Nem que o máximo de mal que você consiga imaginar é jogar a formiga da ponte, não interessa. Entende? Então, ninguém é 100% ruim nem 100% bom. Mas acontece o seguinte, se eu foco a minha consciência, né, assim, eu me coloco de mão dada com aquela minha tristeza, com aquela minha mágoa, naquela parte mais densa, naquela parte mais oculta, naquele buraco onde eu construí no meu astral, na minha alma, né? Tudo que eu tenho de bom está trafegando aqui em cima, e isso é real, isso é físico. Quanto mais espargido, quanto mais espalhado, quanto mais esparso é o sentimento, né, mais espaço ele vai ocupar, mais área ele ocupa no astral ou no próprio plano, né, no teu e no plano, né, e mais acima ele está vibracionalmente. Então, se eu estou vivendo nessa parte aqui assim, lamentando, né, que o meu cacto se partiu, né, e eu esqueço, né, de aonde isso está me levando, aquilo que de bom em mim existe, ainda continua existindo, só que para mim é invisível. Quanto mais eu desço, mais escuro fica o meu céu. Então, e como é que você vai subir de novo? Você falou que tinha jeito? Já vamos conversar então. Então chegamos nesse ponto. Sim. Né? Tá. Aí, com relação ao medo, então tem o medo que o ser humano ele perpetua o medo, né, como lazer e se acostuma, e o medo é um dos artifícios para alimentar mágoas antigas, esse tipo de coisa assim. E quando uma mágoa antiga ela não quer se exibir, ela não quer se exteriorizar, ela sempre vai estar entrelaçada a alguma coisa. Então, tipo assim, você tem uma mágoa porque você brigou com alguém que uma vez estava com camisa verde quando você era pequeno, né? Briguei na escola, né, e levei um pau do moleque lá e ele estava de camiseta verde. E aí eu fiquei com um trauma de verde. Isso é comum, né? Não, você não ficou comum, com um trauma de verde. É que você não resolveu aquela questão que aconteceu com uma pessoa que nada tem a ver com verde. Mas, como artifício, toda vez que eu vejo alguém com verde, aquilo me desperta ira. Essa ira que me desperta em ver alguém com verde, e eu nem me lembro mais o porquê, ela vai alimentar o quê? Aquilo que não está resolvido, escondido lá quando eu tinha 5 anos e apanhei na escola. Então, esse interligar, esse entrelaçar coisas aparentemente sem sentido entre si, é o que mantém, né, mágoas antigas, e quanto mais antiga a mágoa, quanto mais antiga a dor, quanto mais intensa a dor ou a mágoa, quanto mais entrelaçada, mais profundo é o buraco onde eu vou ter que ir para resolver. Isso é uma coisa muito importante, ninguém vai para um buraco em si mesmo, fala assim, puto, estou no maior buraco, é quase literal isso, né? Só que ninguém vai ali à toa, né? Você construiu, você desceu por vontade própria e está ali para resolver o quê? Alguma coisa que em você existe e em você tem que se resolver. Vamos fazer um ponto aqui, vamos em frente. A antítese do medo, ou do estresse, ou da mágoa, então seria a felicidade, né? E aí a gente pode falar que a felicidade ela tem três viés,
três vieses, três aspectos, né? Seria a felicidade instintiva. Falamos sobre isso já. Sim, inclusive. E a felicidade instintiva, eu vou entrelaçar isso com... Então, a felicidade instintiva... Tem programa específico sobre felicidade. A felicidade instintiva, mas hoje a gente vai falar de um aspecto novo, que é a infelicidade, que a gente não tinha conversado. Então, a felicidade instintiva é aquele que eu digo assim, puxa, estou feliz porque eu comprei um sapato novo. Eu estou feliz porque eu comprei um carro novo. Eu estou feliz porque eu consegui viajar. Estou feliz porque eu... Então, toda aquela felicidade que ela venha da satisfação de um desejo, essa é a felicidade instintiva, é aquela que vai ser dirigida para atender uma coisa baseada aqueles desejos que eu criei, não vontade, desejo. Vontade é uma coisa, desejo é outra coisa. Então, e a felicidade instintiva, independente de qual seja ela tem uma característica muito peculiar, ela é efêmera, ela não dura. Porque se você ficou feliz porque você viajou, quando acabou a viagem, acabou a origem da felicidade. Você está feliz porque comprou um carro novo, quando ele começar a fazer barulho, acabou a origem da felicidade pelo carro novo. E assim é o dia a dia da maior parte das pessoas, né? O outro ponto da felicidade é o que seria assim, a autofelicidade ou a felicidade ligada à questão da razoabilidade, que é aquela, eles falam assim, puxa, eu estou feliz porque eu compreendi isso. Também está ligada a um resultado, então eu compreendi alguma coisa, eu aprendi, eu realizei, então isso me dá uma felicidade. Também é uma felicidade que tem uma causa externa, né? Já vamos falar sobre as duas causas de felicidade, que é a intrínseca e a extrínseca ou a endógena e a exógena. Então, toda vez que tiver uma causa externa, ela também é temporária. Então, qualquer felicidade, né, autofelicidade ligada à questão do conhecimento da mente concreta, ela também é temporária. E há a felicidade que é a felicidade sem causa, que daí essa é a suprafelicidade, que é aquela que você pode ficar feliz sem uma causa aparente. A felicidade instintiva e a autofelicidade... Será que não é isso que as drogas alimentam nas pessoas e elas se cativam tanto disso aí, não? Não, que já dão falar. Que dão esse estado, né? Não, exatamente o contrário. Não tem a ver com felicidade. Que todo mundo, enquanto está chapado, drogado, tá, ele se encontra, todo mundo diz que é um... Mas é uma felicidade... pode ser uma... Não, aí é instintivo. Uma pseudo-felicidade, mas elas... É porque a suprafelicidade, ela jamais vai ser atingida, né? E até a propósito do comentário. Porque assim, então, a felicidade instintiva e a autofelicidade, elas dependem de um fator externo, isso. Então o exógeno, então tem que ter alguma coisa externa para que você fique feliz. A suprafelicidade, ela é endógena, ela depende somente de você, de nada, nem de ninguém. Então, ninguém nem nada vai te promover a suprafelicidade. Por quê? Porque ela é de uma categoria que independe do meio externo. Por decorrência, ninguém pode ter uma felicidade contemplativa ou chegar à compreensão de alguma coisa que preste usando um meio químico qualquer. Um chá, ou não interessa o que seja. Mas como ele não consegue, ele acha que é através de si. Mas ele vai confundir dentro da sua própria limitação, né, o que navegar na área da felicidade instintiva, que é o astral mais denso, achando que aquilo é o sétimo céu e ele não chegou nem fora do céu. Mas você chegou na felicidade agora, e nós estamos falando, olha só o buraco que nós temos aí. Depressão e felicidade. Agora olha, chegou, né? Não, olha, não. Nós precisamos fazer essa ligação agora. Não é um buraco, gente. Não, é um caminho que nós estamos percorrendo. É. Então a gente está parado aqui, onde é que está as causas de depressão, né? Medo, felicidade. Vamos avançar mais um para estender a mão para quem está ali na depressão, que é o assunto que a gente está tratando. Ok. A antítese, o contrário da felicidade, o que é? É a infelicidade, né? Só que daí isso é uma coisa que a gente não tinha conversado. A infelicidade em si, ela não existe, né? Eu falo assim, como é que você está? Pergunto para mim, está feliz? Eu disse, estou feliz. Eu falo para você pergunta para mim, está feliz? Não, eu estou infeliz. Aí a primeira coisa assim, está infeliz por quê? Sempre tem uma razão. Sim. Eu estou infeliz porque o meu cacto quebrou. Mas você está infeliz porque o teu cacto quebrou? Ou você está infeliz porque você não pode mais experimentar e alimentar a felicidade de conversar com o teu cacto? Então, a infelicidade, ela é só a ausência da felicidade. Então, infelicidade em si não existe. Então, se alguém diz, eu estou infeliz, primeira coisa a fazer, escreve, né? Está infeliz por quê? Eu estou infeliz porque
eu não mais vou conseguir comprar o meu carro novo, né? Então você não está infeliz porque não vai conseguir comprar o teu carro novo. Você está não feliz porque você imaginou que quando fosse comprar o teu carro novo, seria muito bom sentar, experienciar aquela felicidade e poder dirigir. Então assim, a infelicidade, ela é uma ou um conglomerado de felicidades não alimentadas. Então, infelicidade não existe. Tá? Isso é muito importante dentro dessa compreensão do caminho para você conseguir se auto-entender, se auto-compreender como uma forma de saber o local onde você está e se você quer ou não sair desse local que é uma pequena depressão, que depressão seja na alma de cada um. Infelicidade em si não existe. Existe a ausência da felicidade, ou de mais de uma, que daí, se você tem uma infelicidade, quer ver, por exemplo, assim, vou usar a questão do cacto, porque daí eu vou te dar um cacto novo, tá bom? Não, agora já tenho dois. Já né? tem dois. É quase quando o lemuriano ele pegava, se repartia, né? Então ele pegava e descia e brotava. Então sempre tem a questão positiva da coisa, né? Então o meu bicho cacto, né? Ele não só não morreu, como se transformou em dois. Agora eu posso pegar e dar um para alguém, que é uma suprema felicidade ter um cacto, né? Uma coisa completamente útil, né? Então vou usar então o exemplo, o cacto que ele me provia de felicidade. Eu ia tomar água e repartia com ele, eu quando saía o sol eu colocava na sacada, então de ver o cacto tomando sol, 2. Quando eu ia conversar com ele, trocar uma ideia, 3. Então tinha 3 felicidades. Aí eu pergunto assim, como é que você está? Se eu estou infeliz. Você está infeliz por quê? Meu cacto se repartiu. Aí ele fala assim, mas você está infeliz porque o teu cacto se repartiu? Isso é a razão para você estar infeliz? Aí eu tenho que compreender e te agradecer a pergunta, porque eu tenho que compreender o seguinte, que a minha infelicidade, na verdade, é o quê? É a impossibilidade de eu ser feliz porque eu coloco água, é a impossibilidade de eu ser feliz porque eu vou colocá-lo para pegar sol, e a impossibilidade de eu ser feliz porque eu não vou mais conversar com ele. Aí reside uma grande causa das depressões, que é a depressão pela perda de alguém ou alguma coisa. Você acredita, uma outra razão que eu acho também é que as pessoas sonham com as coisas. Você acredita que a felicidade exista? Felicidade? Porque as pessoas criam uma expectativa em função de livros, de filmes, de não sei o quê. Aí essa expectativa se frustra, né? Acabamos de falar isso aqui. Uma bela pergunta. E aí pronto. Uma bela pergunta. A felicidade é humana, a alegria é super-humana e a neutralidade é divina. Onde existia alegria, não é mais necessária a felicidade. Onde existia neutralidade, nem a felicidade mais é necessária. Tá? Isso sim, isso responde. Isso é até Isso responde. Então, a felicidade, ela existe enquanto condicionamento humano. Porque você foi condicionado a buscar a felicidade. Né? Uma bela pergunta, hein, que você fez. Muito obrigado. Responde. Olá. Uma bela pergunta. Porque nós somos condicionados a achar que a vida só tem validade se nós estamos felizes. É isso. E a maior parte da felicidade do ser humano é baseada, resultado do alimento, da felicidade instintiva. Então, quanto mais desejo eu satisfaço, mais é a falsa sensação de felicidade. Quando, na verdade, a compreensão do estado de integração com a natureza, com o bem, o bom e o belo, que é o eu bioticamente viver, ele só vai passar a existir quando eu não precisar mais de felicidade externa, exógena, extrínseca. Então, quando eu puder viver comigo mesmo, sem necessidade de nenhum impulso externo, então eu estou a caminho da felicidade. E quando eu compreender que a felicidade em si, né, o máximo da felicidade é a neutralidade, acabou a necessidade de viver ou de buscar a felicidade. E realmente o que norteia a vida das pessoas, assim, o que você quer? Eu quero ser feliz e eu quero viver em paz. Né? Isso mesmo. Vai ser uma busca em glória. Né? Mas é o que a maioria busca. Pois é, mas é que faz parte, né? Tem que ter paciência. Faz uma enquete aí, você vai ver que a resposta... Não, mas tem que ter paciência porque é tudo questão da idade existencial de cada um, né? No tempo certo, todos, né, vão chegar no mesmo ponto, isso é inexorável, né? Enquanto isso, nos cabe desejar que as pessoas que buscam a felicidade e a paz consigam encontrar através do menor caminho, que é aquele caminho onde você não tem que dar nenhum passo, que é em si mesmo, né?
porque você consegue encontrar a paz mesmo o mundo inteiro convulsionado. Mas esse é o passo mais curto e o mais difícil de todos. Claro que sim, porque geralmente para você dar um primeiro passo dentro de você tem que ter compreendido que você podia ter andado o mundo inteiro e você não ia chegar a lugar nenhum. Então a felicidade ela é um paliativo, né? Para incompreensão do que seja a alegria. E a alegria é um paliativo para a incompreensão do que seja a neutralidade. A neutralidade em si é tudo. A verdadeira paz, ela não está no satisfazer a felicidade. Geralmente, a pessoa que está feliz, ela pode não estar em paz, porque a felicidade dela pode ser decorrente de um desejo. Sim. Então, ela está feliz porque conseguiu encontrar a mulher amada, a contraparte, o homem amado. E aí, junto com isso, uma série de infelicidades, que é insegurança, incerteza, o ciúme, não sei o que. Então, a aquisição da felicidade, ela quase nunca vai estar ligada à aquisição da paz. Sempre está atrelada a outras coisas, hein? Sempre, porque ela está baseada no desejo, né? Então, para você conseguir paz e felicidade, tem que compreender o que é felicidade, compreender o que é paz, e aí você pode estar feliz e em paz, né? Ou em paz e alegre, ou só em paz e neutro. Aí quando você chegar na neutralidade que está acima da alegria, felicidade, feto fecundo, a compreensão é necessária. Alegria, alacrita, lacritatis, ale, asa, é o mercúrio, tem asa nos pés. Então, para você conseguir voar em direção à neutralidade, antes você tem que ter passado pela alegria. Da mesma forma como você tem que pegar o conhecimento acadêmico, né? É um entulho acadêmico. Então, quando esse conhecimento se transforma em sabedoria, ótimo. Quando a sabedoria é usada para você melhorar, ótimo. Quando você melhora e aprende a gostar de você e ser fraterno com você, ótimo. Quando você é fraterno com você e vai esterilizar a fraternidade para os outros, ótimo. Quando as fraternidades esterilizadas para os outros se transformam em amor universal, fraternidade para com todos, você chegou no ponto. Aí então, aquilo que era só conhecimento se transformou em fraternidade universal, o amor universal. A felicidade é a mesma coisa. Felicidade, alegria, neutralidade, mas é um caminho que tem que ser percorrido. Mas se todo mundo soubesse o que você está falando aí, não existiria depressivo nenhum. Sim, eu sei disso. Como chegar aí? Mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar. Estamos chegando perto. Sim, então, nós estamos caminhando, né? Isso. Então, a infelicidade, isso é uma coisa muito importante. A infelicidade não existe. Assim, então, às vezes, eu acordo esquisito, né? Mas eu já logo sei que daí se eu acordei esquisito é porque alguma estripulia teve durante o sonho e eu vou tentar me lembrar. Se eu não consigo me lembrar, a primeira providência é botar ordem na casa, na minha casa, né? Assim, ó, calma aí, vamos nivelar esse negócio, porque isso é decorrente do sonho e se ficou alguma esculhambação para resolver, hoje à noite a gente resolve. E resolve. De anteontem para ontem, eu acordei esquisito. Alguma coisa tinha ficado assim muito errada. Mas muito errada. Saí da cama assim de ré. Sabe? E aí, a mesma coisa. Não, vou resolver de noite. Não interessa o que seja. Né? Daí de ontem para hoje, com a mais absoluta certeza, eu resolvi. Acordei bem pra caramba. Entende? Então, tem que saber nortear e saber definir exatamente assim, os limites da minha ação. Tá? Bom. Então, primeira coisa, se eu acho que eu estou infeliz, né, eu tenho que buscar a razão da infelicidade. E a razão da infelicidade é quais felicidades não estão sendo alimentadas para, em conjunto, me darem a sensação de infelicidade. Mas como que eu vou chegar a esse Não, conceito? mas é só você pensar. Mas estou mal, como é que eu vou pensar? Mas você está mal por quê? Exatamente por essas razões. Se eu estou ali pensando sozinho, como é que eu vou pensar em reagir se eu estou... Não, isso é mais para frente. O reagir a estar no buraco, já vão chegar lá. Agora a gente está tratando só da infelicidade, não é depressão. A não compreensão da infelicidade e do que ela traz em si é que vai levar a uma cristalização que vai te levar a um processo que pode então ser chamado de depressão. Infelicidade não é depressão, né? Assim como felicidade não é paz. Então, se você está infeliz, isso vale para o dia a dia, para todos nós, né? Não é só para quem acha que está em depressão. Então, está infeliz, senta, tira alguns minutos e escreve. Não custa, escreve o que está me deixando infeliz, ou hoje eu estou, não mexe comigo, hoje eu estou irritado. Isso aqui sim, se ouve assim, principalmente das senhoras, né? Então assim, as senhoras dizem, hoje eu estou irritada, né? E a senhora, quando ela está irritada,
e aí não quer analisar a razão, ela pega e empacota tudo, né? Bota um pacote por fora, um laço e escreve assim, TPM. Né? Sai de baixo. Não, é uma grande chance a cada 28 dias, né, entender aquele complexo de coisas que está acontecendo e ver o que está por trás, que tem aquele negócio assim, não, ele tem uma maior ou menor TPM, maior, não. É o que está usando esse ambiente, esse momento, né, de desagregação vital que é necessário porque formou uma forma elétrica humana em 28 dias, não precisa estar, a gente já conversou sobre isso, mas o que tem em você nesse período, o que tem no teu entorno nesse período que está deixando tão agudo esse sintoma? Escreve. Então, está infeliz por quê? Escreve, na infelicidade. Você fala com uma facilidade, eu fico olhando as pessoas ali, a mulher cheia de dores lá com as cólicas dela e tudo isso aqui, você filosofando. Não estou filosofando. É difícil ela ter essa concepção ali. Por que eu estou sentindo isso? A gente está falando realidade, sim, né? Sim, claro. E é diferente da cólica. Cólica... O ciclo de 28, você usou o exemplo da mulher. Sim. É complicado. Eu trabalhei com Kirlian, que média é. Sim, eu sei. Eu não tirava de mulheres no ciclo, porque ela tem o estado alterado de consciência, ela é uma outra mulher nesse período. Sim, não é um estado alterado, tem um estado alterado de vitalidade. Isso. A alma dela está alterada, a consciência dela não. Física aquilo lá. Sim, não, essa questão da forma como o parto e essa questão das dores da mulher no ciclo lunar tem a ver com a queda lunar, tem a ver com a Atlântida, então isso aí é uma questão que envolve o próprio karma humano, entende? Só que você consegue analisar, né, e minorar essas questões, vendo como essa questão que é coletiva, em você, mulher, se manifesta. Entende? E assim, não, mas eu estou com muita cólica, muita dor. Ok, só que é o seguinte, não é uma doença, por quê? Porque a cada 28 dias vai dar, então não pode dizer que é uma doença. Né? E não é uma coisa que te faça mal, por quê? Porque faz parte da hierarquia que você é, que é a hierarquia feminina. Então, já que a coisa faz parte de mim, já que a coisa que vai acontecer a cada 28 dias de agora até que aconteça a menopausa, então eu vou tentar entender de que jeito. É um caminho para ver, assim... Mas como é que ela vai chegar nisso? É isso que eu tô... Agora, se alguém assistir da manhã, a partir de amanhã, a hora que a gente colocar no YouTube isso aqui, as mulheres assistirem, olha como o tempo voa, eu vou quebrar aquele relógio. Aí sim, mas tomar essa consciência quando você não está bem é difícil, Jorge. Mas você tem que admitir mas é que isso. Assim, não admito, porque é o seguinte... A mesma coisa, se o cara está moribundo, você fala, não, você precisa ter fé, você vai melhorar. E o cara fala, vou melhorar nada, o cara é morrer. Não, mas você não pode dizer assim, o cara está moribundo e fala assim, você precisa ter fé, você vai melhorar. Assim, você está moribundo, então agora vamos sentar, vamos tentar compreender a tua vida e compreender como é que vai ser a tua vida. Você tem que tornar útil aquele minuto. Você enganar e falar assim, não, eu vou te curar e tal, aí não adianta. Mas então, no caso daí, quando acontece a coisa assim, eu estou no estado caótico, né? Ali naquele período, né, menstrual e aquela coisa, e aquela cólica, e dor de cabeça, irritação, o mundo está se acabando, é igual a um problema qualquer que você tenha, porque assim, você teve uma gripe brava pra caramba. Passou 20 dias, você lembra da gripe? Não quero nem lembrar, mas se ela vem de novo, perfeitamente, nossa senhora. Perfeitamente. Então você tem que aproveitar para compreender a coisa em si no momento em que ela está acontecendo. Compreende? Então você está com gripe, você está com uma febre altíssima, não sei o que, está aquela febre. Aí tem duas coisas, estou com febre, vou ver por que está acontecendo a febre, né? Então eu sei se eu estou com febre, eu vou ver qual é que é o tato que está funcionando, então eu posso pegar e deitar com o lado direito do corpo para baixo, vai pegar, alterar o tato, alterar o fluxo, né? E aí vai fazer com que funcione no lado esquerdo, vai diminuir, vai me tirar a febre, sem que eu tenha que tomar o antitérmico, que vai prejudicar o meu fígado, o meu organismo. Então, eu já sei, e aí a doença em si, a gripe, ela aprende a te respeitar. E em você ela jamais vai ser a mesma coisa, ela jamais vai ter a mesma intensidade. A mulher, então, ela tem a cada mês uma oportunidade de se autoconhecer, né, assim, de um ponto de vida onde aparentemente é complexo, por quê? Porque ela está sentindo dor, só que aquela dor não vai matá-la, aquela dor não é um mal, não é um problema, não é alguma coisa assim que só ela tem, todas as senhoras têm, todas as mulheres têm, então por que não? Né? E aí esse momento de parar, né, e analisar, porque assim, exatamente quando tem a adversidade que você tem que usar para aproveitar, porque no momento em que assim, por que o limpador de para-brisa só estraga em dia que está chovendo?
Porque eu só vou usar Só quando está vai chovendo. usar, exatamente. Por que meu guarda-chuva só quebra quando está chovendo? Porque eu não uso em dia de sol. Usa a mecânica invertida, então eu vou aproveitar o dia de chuva, né, para analisar o camarada, ver se ele vai romper, para que eu não fique a pé no túnel. Então, eu falo assim, rompeu o meu limpador de para-brisa na maior tempestade. Aí a primeira coisa que ela fala assim, putz, mas eu sou um azarado. Não, você não é azarado, né? Você não é previdente, porque você devia ter visto que aquele negócio ali estava ruim. Né? Mas que sentido tem eu olhar meu limpador de para-brisa em dia de sol? Porque no dia de sol que você pode ir lá, pegar e deixar para trocar ou para arrumar sem que você precise deixar e ficar sem carro. Entende? Voltando à questão da infelicidade, então... Vai dar para a gente fechar o assunto ou não? Não. Tá bom, mais um. Eu pensei que dava, mas aí acho que... Vamos lá, não tem problema. O que a gente está conversando aqui, eu acho que é útil, porque nós vamos chegar a um ponto em que a própria pessoa vai saber como sair dos seus próprios caminhos, né? Do tempo que ela queira, da maneira como ela queira, esse tipo de coisa. Agora, sim, então respondendo mais um pedacinho daquela tua pergunta de antes, às vezes a pessoa está em tal estado de apatia com relação à vida, aquele sentimento de prazer em se sentir depressivo, que é um estado onde você abandona a própria vida e sente as dores do abandonar a própria vida, e é como o medo, por isso que eu falei no início, onde você tem o prazer de sentir medo, então tem a dor, né, de ficar ruim, e tem o prazer de ficar ruim, quando assim, você fica em casa assim, estou doente, estou em casa, mas você é uma criança, então junto com a dor que você está sentindo por causa da gripe, tem o carinho que a tua mãe vai te dar, vai cuidar de você, então sempre há esse jogo no ser humano. Então às vezes é necessário, e como essa questão de você estar navegando numa parte mais densa do astral, tem a questão da diminuição dos neurotransmissores, que é quase uma proteção orgânica, aí nesse caso entra a necessidade realmente de tomar um remédio, uma alopatia aí no médico, que ele vai pegar e aumentar a quantidade de neurotransmissores, a serotonina, o que seja, para que então você tenha uma folga adicional. Isso, força. Temporária. Aí nós entramos na analogia da droga, né? Você vê que não deixa de ser. Mas é completamente diferente, porque daí nesse caso você está induzindo a produção de um neurotransmissor, né, que não vai te fazer nem melhor nem pior. Ele é alguma coisa que temporariamente vai te dar uma carga na bateria, para que você então decida o que me move. O que me move, né? O que eu quero da vida. Aí sim, aí vale a pena, porque senão você fica naquilo que você pega aquele temporário e assume aquele temporário como até na tumba. Então você vai assumir. Porque esse assunto que eu estou aqui, já falamos sobre os narcóticos aqui, você lembra do programa, né? São fugas, são exatamente essas. Não, e quando você está se afogando, se é disco voador, se é boia, se é golfinho que vai te salvar, você vai se agarrar em alguma coisa. Mas a droga, né, de maneira geral, o narcótico, eu usei ele causa... É uma bengala, né? Não, mas ele tem um agravante que ele causa fissuras, né, no que te protege com relação ao meio, né, e por ali... mas na hora do socorro, ninguém... Mas no caso das drogas ditas ilícitas, não dos remédios, sim, né? Sim. Aí você está causando fissuras no teu próprio corpo vital, no teu ovo áurico, isso tem uma decorrência depois horrorosa, né? Então acho que nós temos muito ainda para aprofundar, os neurotransmissores, tudo, então é bom. Eu achei que ia terminar hoje, mas vamos seguir mais programas ainda. Se a gente conversar, e se for compreendido a questão da infelicidade, que não existe infelicidade, existe um conjunto de felicidades que sabem que não vão mais ser alimentadas, porque... Assim como a felicidade não existe, que é bom você também frisar, né? A felicidade, ela é alguma coisa que... Existem momentos felizes. Exatamente. Ela é o retorno, né, de uma ação externa. Então, uma fonte externa me gerou a felicidade, a não ser que seja a supra-felicidade, que daí eu posso acordar 100% feliz porque eu estou vivo e sei que o sol vai nascer. Aí você fala para mim assim, mas você é tolo porque você está feliz por estar vivo, né? E feliz porque o sol vai nascer, mas hoje está nublado. Está nublado para os meus olhos, mas em cima da nuvem o sol nasce. Está brilhando. Mas é de noite. Sim, mas o sol está lá. E além do mais, a noite não é a ausência do sol. Isso é outra coisa, né? Então, se eu compreender que a infelicidade é só o somatório daquelas felicidades que eu não mais vou conseguir alimentar, eu consigo compreender, né, um dos grandes fatores que leva ao que se chama de depressão, que é a perda. Então, perdi meu pai.
primeira coisa, né, assim, né, eu perdi. Não era teu, era um ser que veio por questões kármicas, te gerou e teve um tempo da vida dedicado a você, e agora ele seguiu a vida dele com todo o direito possível. Ah, mas agora eu estou infeliz porque eu perdi. Não é eu estou infeliz porque eu perdi. Eu estou infeliz porque daí eu não vou poder visitá-lo, eu não vou poder conversar, eu não vou poder ficar ouvindo ele falar um montão de abóbora e achar que ele é um saco. Então tem uma porção de coisa, né, que não mais eu consigo alimentar. E aí então isso gera o conceito de felicidade e a perda de alguém ou de alguma coisa, morreu meu bicho, minha planta, quem quer que seja. Então isso geralmente é uma coisa caótica de administrar. Só que se você desmembra a questão, aí então você consegue ter uma visão do que é, e daí se você pega aquilo, né, e tira o possessivo da frente, o meu, minha, já alivia um monte e permite compreender. E depois você compreender que o que você deixou de fazer pode ser feito a qualquer momento e o que você fez de bom tem que ser perpetuado porque você está contribuindo para mudar o meio, isso em si já justifica o fato, justifica a existência. Bacana, acho que é bom a gente parar aqui. Não, nós estamos a caminho porque depois da infelicidade, então agora a gente pode entrar para conversar as mecânicas, né, do acúmulo de infelicidade ou de dores e como isso então atrapalha a questão do raciocínio, da mente, da consciência, beleza. E como tem impacto orgânico até chegar. E se precisar de mais de um programa, nós vamos fazer também. E olha, acho que mais um, acho que está. E ninguém vai ganhar o livro do Jorge, porque eu não vou dizer onde é que ele nasceu. Ainda tá? bem. Então vai ganhar o casal de São Paulo que está aqui, vai levar de presente, tá? Sem saber onde é que o Jorge. Eu fiquei envergonhado por ele nasceu. Perguntar, eu ficaria mais envergonhado se alguém respondesse, né? Então pensou? ainda Já bem. Pensou? Eu saber da sua vida. Pô. Perfeitamente, muito obrigado. Então é isso aí, Jorge, obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço a oportunidade. Então, Vê assim, se atende meus telefonemas, por favor, assim. Sim, responde meus e-mails, assim. Sim, eu tá? vou. Aparece para me visitar lá, tá? Eu vou, semana que vem eu vou. Putz, olha lá. Vai. Então, assim, o viver pacificamente, assim, sem depender externamente de nada que te alimente a cada segundo, assim, você viver sem precisar estar em alto astral o tempo inteiro, adrenalinado, sabe assim, alimentado pelo mundo, como se fosse assim, um grande vampiro que todo mundo tem que pegar e dar um pouco do seu sangue para te deixar feliz. Então você viver assim, neutramente, pacificamente, respeitando o outro, respeitando o meio que te cerca, sabendo dos limites de todos, sabendo o teu próprio limite, você tendo paciência com todos, tendo paciência com você mesmo, assim, você viver bem, em paz, aproveitando esse negócio. Isso eu falei da outra vez, então, isso é aquele neologismo que é eubiose. Então, o viver eubioticamente é o seguinte: o que é viver eubioticamente? É viver. Tudo ou mais é não viver. Viver infeliz, magoado, com raiva, preocupado, não sei o que. Isso é não viver, porque se abre lapsos, assim, da mesma forma como a infelicidade não existe, que é a não felicidade, né? Aí, assim, a doença é a não saúde, né? Tudo que é de negativo é uma invenção humana temporária para que a gente não se choque ao contemplar, né, a verdadeira realidade ou a realidade em si. Então, o que eu desejo para todos é que vivam eubioticamente. Tá vendo? Maravilhoso. Eu vou de rir, porque para você é tudo fácil, maravilhoso. Mas não, a vida, você sabe algumas coisas, a vida é complexa. Né? Agora, a vida, quanto mais complexa, mais linda ela é. Com então, certeza. Você tem que pegar um problema e transformar em um desafio útil. Você só aprende nos problemas, você só aprende com obstáculo. A própria ciência do universo é criar um obstáculo para que, ao ser superado, se processa a evolução. Isso é vida, isso é belo, isso é eubiótico. Então tá. Então daqui a 15 dias ou de uma semana, não sei, né? Daqui a 15 dias. Né? Nós vamos estar continuando. O Silvio já está olhando a gente de cara feia. Sim. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem em paz, fiquem bem, tenham uma boa vida até sempre.